ouvir a palavra do Senhor? Quantos querem sair daqui mais soldados de Cristo ainda? Então você veio para o lugar certo. Hoje é o lugar de você sair daqui um soldado de Cristo, um abençoado, ungido e guardado no Senhor. Então eu quero te pedir que você, fale para o teu irmão da tua direita, da tua esquerda, não fala mais comigo agora. Não estamos de mal, mas é uma questão de reverência, né? Reverenciar o Senhor, tá bom? Amém? Bom, irmãos, hoje de manhã, nós aqui na Escola Bíblica Dominical fomos muito visitados por Deus, né? Tivemos um debate aqui sobre crises no lar, contendas, discussões, e o que eu vou falar também aqui vai te auxiliar muito a pegar depois a lição da Escola Bíblica Dominical, porque são coisas sutis, mas que muitas das vezes tentam, desabilitar a presença de Deus dentro da nossa casa. E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês: Deus é um Deus de ordem. Amém? Não adianta eu ser uma pessoa, a princípio, com títulos, uma pessoa assim que tenha referência entre os amigos, mas a minha casa tem que ser também, preciso ser uma referência dentro da minha casa. Eu preciso demonstrar. Hoje de manhã eu falei uma passagem que estava lá em Tiago, né, a respeito disso, de que verdadeiramente o princípio da sabedoria leva a gente a ter temor. E o temor, ele leva a gente a ter uma posição de condução diante de Deus. Se você se conduz diferente daquilo que a palavra de Deus determina na sua vida, pode ser que seja um momento que você esteja passando, mas às vezes é um sinal, de que você perdeu o alvo e que você precisa voltar e fazer, uma introspecção da tua caminhada, porque nós vamos passar, eu não estou falando que a gente vai passar dificuldade, sofrimento, é uma situação que a gente não espera, mas às vezes ela acontece na nossa vida. E como é que a gente passa pelos momentos de sofrimento, E a gente vai comentar aqui como passar pelos momentos de sofrimento na nossa vida, como passar por dificuldades, por adversidades e ainda continuar sendo um modelo de Cristo, É isso que a gente quer falar nessa noite aqui. Então, peço a você assim que abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2. Aliás, eu vou começar no versículo 1, tá? 2 Timóteo 2, 1. O apóstolo Paulo, que era um homem assim, a princípio a gente via ele um homem muito incisivo. Algumas situações na palavra de Deus mostra que Paulo não era uma pessoa assim de temperamento muito ameno, não. Ele era uma pessoa muito séria no posicionamento dele. É tanto que tem um versículo que ele mesmo se autodenomina Paulo o Velho. Porque às vezes a gente fala que assim, esse cara parece um velho, Só vive reclamando, só vive chamando atenção, Ele mesmo fala dele, Paulo o Velho. E ele tem tem uma situação de racha com Marcos, como é que eu esqueci o nome dele? Não era João Marcos, que foi o cara que escreveu o livro de Marcos, Era um garoto, quis sair da direção, ele teve um problema, ele era um cara meio incisivo. Mas já no finalzinho da vida dele aqui, ele chama um discípulo querido, um filho querido,
um jovenzinho, discípulo dele, e dá uma orientação. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, fala comigo, a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou, aquele que o separou, aquele que o amou. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Eu saio de cena, Senhor Deus, e peço ao Espírito Santo que venha conduzir. Senhor, o teu objetivo não é ferir rocha, mas o teu objetivo é manso, pacífico, é edificante, é tremendo na nossa vida. Então, Pai, fala conosco. Eu não sei das lutas e das dificuldades particulares de cada um dos meus irmãos que estão aqui, e até dos meus familiares em particular, muitas das vezes eu não sei. Mas Tu sabe todas as coisas. Então fala conosco, Senhor, edifica o nosso coração e que o Senhor possa deixar essa semente, não só para essa semana que vem, vai entrar agora, né, segunda-feira, mas para todo sempre na nossa vida. Que o Senhor possa, com espírito de sabedoria e revelação, formar na nossa vida uma atitude de modelo para teu louvor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, então, o que eu posso comentar nessa introdução aqui? Nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo, que a sua situação lá em 2 Timóteo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, esperando o destino dele. Você sabe qual era o destino dele? Depois? Quem já assistiu aquele filme Paulo? Né? Ele morre decapitado, mas ele não nega a fé. E ele sabe que ele tinha um jovem, né, Timóteo, companheiro, discípulo dele, e que ele precisava, sabe, não só consolar pelo fato dele estar preso. Poxa, eu só vi esse homem fazendo o que é bom, só vi, né, ele edificando e preparando, curando pessoas, e agora ele está passando por isso. Uma adversidade tremenda, amado, era aquele momento, né? Porque é muito fácil numa festa, todo mundo está ao teu redor. Mas quando você está perseguido, quando você está passando por uma dificuldade, os amigos diminuem, né? E muitas das vezes, esses amigos, principalmente pessoas como nós, que somos referência para outros, passamos por lutas, por dificuldades, e as pessoas falam aqui assim, poxa, mas ele não tem Deus? Né? Uma vez, foi a vontade de Deus que eu fosse assaltado. Aí, eu cheguei na igreja, e uma irmã falou para mim aqui assim, pastor, o senhor está em pecado. O senhor foi assaltado. E eu falei para ela, irmã, nós estamos no mundo, tudo pode acontecer, as adversidades podem acontecer, mas muitas vezes as adversidades acontecem para que você seja um modelo de Deus na vida de outras pessoas que não vão conseguir suportar aquele momento de aflição, de sofrimento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui?
E logo em seguida, amado, foi assim uma coisa tremenda, porque eu tinha um carro muito simples e com aquela situação toda, sabe, a seguradora estava no seguro, foi bom estar no seguro, que a seguradora era um carro quentão. Eu vinha, naqueles dias de calor, né? Eu vinha para Ururaí ali, aí abri os vidros, aí a pastora, não abre por causa do cabelo, né? A chapa vai assar, né? A chapinha vai. Então era um desconforto tremendo. E depois daquele momento ali, sabe, eu sei que eu passei por aquele sufoco ali, aquela dificuldade toda, foi difícil, mas Deus me entregou um carro com ar-condicionado, né? Eu fiquei 3 meses com o carro da Localiza, carro bom, gostoso. Fiz casamento até na região dos lagos com o carro. Viajei, né? Não paguei nada pelo carro. Aí depois ainda troquei o carro para um carro. Assim, foi uma porta que Deus abriu, que veio um carro mais novo ainda, né? Então tem coisas que acontecem na vida do cristão. Mas eu tenho uma palavra na minha vida. Você tem uma palavra na sua vida? Em tudo que nos acontece, eu estou em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Amém? Eu sou mais que vencedor. É difícil, é luta difícil. Tem coisas que são difíceis, irmão, né? Eu estava agora com meu filho lá, ele fez a cirurgia. A gente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O médico errou a coluna do meu filho lá, deu um vazamento lá, e isso aí é importante para a gente saber, né? Porque o que acontece? Dentro da nossa coluna vai um líquido que vai até o cérebro. A Elaine estava me ensinando aqui, até falou, né, o que o médico falou lá. Porque quando você perde um pouquinho desse líquido, o teu cérebro, aqui a condição de manter o cérebro equilibrado, diminui, murcha, né? Então, as coisas batem uma na outra, aí você começa a sentir dor. E depois de 3 dias, por causa daquele vazamento do líquor, né? Que chama líquor com Q-U-O-R, líquor, né? Que é a substância que tem na coluna. Com aquele vazamento, o cara furou, errou, né? Ficou vazando, e o que aconteceu? Teve que fazer um outro furo e esqueceu do outro, só que vazou. Gerou uma encrenca tremenda a nível, né, de equilíbrio, porque tudo aqui no nosso cérebro aqui, né, é regulado por esse líquido, né? Então você sente dor de cabeça, sente-se desequilibrado. E eu falei assim, quando eu olhei, eu falei assim, Senhor, quando ele tinha 10 anos, há 16 anos atrás, ele teve meningite. E era o mesmo sintoma da meningite. Eu falei assim, Senhor, eu já dei testemunho na tua casa de que o Senhor curou a meningite. Isso não vai voltar na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, a gente tem que ter uma autoridade. Mas naqueles momentos de dor, irmãos, sabe, a gente fica quase que perdendo o chão, né? A gente fica, o que eu posso fazer? Eu não tenho ninguém para resolver isso. Só o Senhor pode resolver. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós deixamos ele ontem lá, e ele já estava equilibrado, já estava bem. Vamos continuar orando pela vida dele, né? Vamos orar pelos nossos também. A gente precisa estar orando uns pelos outros, né? Mas essas lutas, essas batalhas, nós precisamos nos agarrar. E em quem nós nos agarramos? Porque quando tudo está bem, a gente esquece de Deus, né? Mas quando o negócio está feio, irmão, e estava feio, tomou lá um sossega-leão lá num posto médico lá, coisa forte, e não fez nem cosquinha. Chorava de dor de cabeça, né? Eu falei, Senhor, não... aqui uma rigidez no pescoço.
né? Falei, Jesus, isso não vai voltar mais na minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele sabia que aquele momento era difícil, né? Mas como num momento difícil nós continuarmos sendo modelo diante de Deus, né? E é isso que o apóstolo Paulo bate um papo com o seu jovem discípulo, Timóteo, né? E ele fala que assim, ô Timóteo, você é a imagem de um soldado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que ele fala. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, que o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou, né? Nenhum soldado que está servindo se envolve com negócios dessa vida. O cara que está servindo, ele tem que ficar de olho no inimigo, ele não pode pagar conta, alguém vai pagar conta para ele, alguém vai ser, sabe, ajudar a casa dele, porque ele não pode perder a atenção. Então eu quero falar uma coisa para vocês e perguntar para vocês, quantos são soldados de Cristo aqui? E eu estou preparando vocês não para sofrer, mas para vocês serem os referenciais de Deus, porque é isso que o apóstolo Paulo falou. Olha, passa isso para pessoas idôneas, pessoas fiéis. Quantos são fiéis aqui? Diga glória a Deus. Amém? Então é para você essa palavra, né? Então, queridos, vamos lá, Dilson. O que é um soldado? A imagem de um soldado. Primeiro, ele é um cara que passa por barreiras, por dificuldades. Quantos estão passando por dificuldades aqui? Então você tem tudo para ser um soldado. Você tem passado por momentos perigosos em relação à sua vida espiritual? O apóstolo Paulo estava falando para você, né? Dificuldades, perigos. Um soldado passa por perigo, né? Ele vai para o fronte lá, é perigo, irmão. Mas tem que ter uma coisa. Um soldado, ele não vai sobreviver se ele não tiver coragem, né? E lealdade. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo faz uma comparação de um soldado a um soldado celestial, que é você. Nós somos, né, do reino dos céus, aqui nessa terra aqui. E nós precisamos verdadeiramente tratar as coisas do Senhor como um soldado num campo de batalha trata. Ele trata com coragem e lealdade. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Amém? Uma coisa importantíssima que eu estava vislumbrando no soldado, né? Um soldado, ele tem que estar sempre atento, né? Me lembro na época que eu estava trabalhando aqui no Caju, do lado da onde eu trabalhava, era um lugar assim muito perigoso. Perigoso. E o que acontecia? Aonde eu servia, era um lugar que qualquer miliante, qualquer assim facção ficaria maravilhado em conquistar, porque era muito armamento, muito equipamento caro. E quando a gente ia dormir, a gente entregava a nossa vida na mão dos colegas, né? E eu me lembro uma vez, eu estava madrugada fazendo uma ronda assim, e de repente eu vejo um menino
correndo assim do posto dele. E ele falando aqui assim: olha, tentou entrar aqui, tentou entrar aqui. Aí eu falei: o que você fez? Ele falou assim, eu falei para ele: olha, aqui não pode não, tá? Aí eu falei: ah, é. Ele deve ter te amado. Falei para ele, né? Você era um soldado, cara. Você tinha que meter um alerta aí, chamar todo mundo. Porque se essa pessoa tentou uma vez, pode tentar outras vezes. E se entrar, gente, o inimigo, ele entra para matar, roubar e destruir. Né? Ele não vai brincar. Né? Então, queridos, uma coisa que é muito importante. Fala para o teu irmão. É sempre você ter atenção com o seu ministério. Um soldado tem atenção no seu ministério. Senão você pode morrer. No nosso caso, é morte espiritual, que é pior do que uma morte natural. Né? Se aquele menino lá tivesse Jesus, tivesse firme no Senhor, levasse um tiro, ele ia para a glória. Mas se você, sabe, tivesse flutuante de qualquer maneira com a tua vida espiritual, nós não temos garantia nenhuma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então fala para o teu irmão, primeira coisa que você tem que ter como soldado é ter atenção. Outra coisa, estar armado, que não vem com essa história de que você vai lutar contra o inimigo com a bazuca, o cara está com um canhão e você, sabe, vai enfrentar. Não tem como. Tem umas histórias da carochinha que está rolando por aí, e vocês sabem o que eu estou falando, não tem como, isso é blá blá blá. Né? Para você enfrentar o inimigo, você tem que estar com uma arma mais forte do que a do inimigo. E a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais. Nossas armas são espirituais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Fala aí com teu irmão aí, ó. Sabe? Ó, as armas que eu tenho são perigosas. São perigosas. O inimigo. Amém? Em alerta, né? Como eu falei para você, em atenção e alerta. Bom, queridos, ninguém quer passar por situação de sufoco, né? Alguém quer aí passar por sofrimento? Sofrimento é difícil pra caramba, né? Mas é o que eu falei para vocês, às vezes como soldado nós passamos por dificuldades. E o que vai acontecer? Nesses momentos, nós precisamos de duas coisas na nossa vida. Se você quiser anotar, anota aí. Nós precisamos, sabe, ser perseverantes. Eu acho que foi o apóstolo Ezequiel que falou a diferença de perseverante e insistente. Não foi isso que ele falou? Perseverante, ele tem uma estratégia. Ele não faz a mesma coisa que deu errado. Né? Tem gente que é que nem aquele cachorrinho que caiu na piscina. Ele vai para a borda da piscina e ali não vai dar certo. Mas ele tenta até morrer. Né? Então ele insistiu. Mas o perseverante não, ele vai ver uma outra situação, porque aquela não deu certo. Mas ele vai perseverar na conquista da salvação dele. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então fala para o teu irmão, você precisa ser perseverante. Você está passando por sufoco, por sofrimento, né? Persevere, peça ajuda. A pastora estava falando aqui, vai para o grupo familiar. Gente, quantas pessoas, às vezes, no grupo familiar, num bate-papo, sabe? Às vezes as pessoas se juntam, começam a orar, e aquele sufoco que você estava passando, você chega em casa a outra pessoa. Quantos podem confirmar isso comigo? Eu já passei muitas vezes por isso, né?
Então, fala para o teu irmão, persevere. E seja leal. Leal. O que é lealdade, amado? Né? A gente já estudou um tempo na nossa igreja lealdade e fidelidade. Né? Eu queria recobrar com vocês uma coisa. Uma pessoa, um soldado de Cristo, quando você aceitou, entregou a sua vida para Cristo, casou com Ele, você falou para Ele aqui assim, né? Parece um negócio simples aqui, né? A gente entrega a nossa vida para Jesus. Tem pessoas até que ficam meio assim, será que eu entrego, será que eu não entrego? Mas o pior é entregar a vida para o inimigo, né? Pelo menos para Deus Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Pode ser que muitas coisas eu vou entrar em confronto, e vou ser confrontado. Quando você entrar em confronto diante de Deus, saiba que você está no caminho certo. Se você se sentir confrontado por Deus, sabe, Deus está mandando ele para ali, eu não quero ir para ali. É porque você está sendo confrontado por Deus. E é naquele ali que Ele vai fazer a obra na sua vida. É naquela direção que Ele vai te trazer esperança. Porque essa é a estatística e esse é o nosso Deus. Ele muda o nosso coração. Amém? O coração de carne, está lá em Ezequiel. Eu mudarei o coração de pedra em coração de carne. Amém? A presença do Espírito Santo na nossa vida muda o nosso coração. Coração duro, coração insensível, né? Tinha até uma música antiga, quase que eu cantei aqui. Coração, não lembro, mas é porque não é para cantar, né? Então, queridos, a gente precisa entender que Deus tem esse propósito, mudar o nosso coração. Mas a gente entregou a nossa vida para Jesus, né? Quando você se casa, o que você precisa ser? Bom, eu preciso ser comprometido com o meu cônjuge. Sim ou não? Amém? Eu preciso honrá-lo, né? Até pouco tempo atrás era crime. Em 76, né? 76 até hoje ficou tão corriqueiro, traição, que não se leva mais em consideração, mas antigamente adultério era crime, né? Um tempo atrás. Mas quando eu me caso, é uma das obrigações perante Deus eu ser leal. Outra obrigação, eu ser comprometido. Uma outra obrigação é eu ter dedicação àquela pessoa que está do meu lado ali. Sim ou não, irmãos? Né? O Ivan dá trabalho, Márcia? Mais ou menos, mas todo marido dá. Pergunta para a pastora. Eu dou trabalho para caramba. Dou muito trabalho. Mesmo convertido, né? Essa situação de aliança, de pensamentos, nós, sabe, queremos sempre o melhor, né? Então a gente sempre está ali naquela condição. Mas a lealdade, ela, se a gente for olhar a nível de Deus, a lealdade ela está ligada a essa nossa aliança que fizemos com o Espírito Santo, de termos o compromisso com Ele, né? De honrarmos a Ele, e principalmente, presta bem atenção, soldado de Cristo, termos um compromisso com as pessoas de Deus. Isso é importante. Porque as pessoas olham para a gente, elas não veem Cristo, mas elas veem na tua atitude o teu temor, o teu zelo, e o que acontece com a tua vida. E é por causa disso, e mesmo no momento que não acontece nada, sabe, Deus está provando a nossa vida. Amém? Sabe por quê? Porque um soldado declarou diante de Deus: eu vou morrer pelo reino.
Sim ou não? Primeira coisa que eu fiz lá em em maio de 83, quando eu me tornei praça, declarar que morreria pelo Brasil. Né? Isso é sério, irmão. Isso na justiça militar, se você jurou bandeira, queridos, tem uma repercussão jurídica enorme, né? Porque você vai ter que defender a tua pátria. Você declarou que você vai morrer pela tua pátria. Olha só, que legal, né? Aí a fidelidade é um pouco, mas eu vou falar um pouquinho sobre a lealdade. A lealdade fala sobre responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade com a pastora Luciene. Eu tenho que ter respeito com ela. Eu não posso ser em parte. Eu tenho que ser inteiro com ela. Como é que ela conhece só o Fábio que chega em casa? Ela não conhece o Fábio do WhatsApp. Eu na minha casa lá, ó, eles entram à vontade. Eu não tenho a senha deles não, nem faço questão de ter. Mas a minha fica à vontade, né? A gente tem que ser inteiro. Fala com o teu irmão aí, a gente tem que ser inteiro. Um soldado tem que ser inteiro, ele está inteiro. Ah não, ó, tô aí, mas eu tô aqui. Eu tenho que estar aí. Essa é a questão que eu me comprometi. Eu tenho que ser inteiro. Eu tenho que ser presente, né? Eu tenho que aceitar as diferenças das pessoas. Tem gente que, sabe, queridos, não, o que vai prevalecer é o que eu acho, é o que eu penso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo um resumo para você do que se trata a lealdade. A lealdade, sabe, é ter um aliado, né? Sabe, missionário? Sabe, meus irmãos aqui, somos aliados. Nós estamos juntos, com um objetivo só, seja os adolescentes, seja os senhores, senhoras, nós temos um objetivo só, lutar por Jesus. Amém? Isso é lealdade. Isso é compromisso diante de Deus, né? O leal, sabe, aquela pessoa, mesmo que não tenha, assim, como é que eu posso dizer que uma pessoa é leal? Às vezes ela não está entendendo, o que eu estou fazendo é lícito. Eu não posso pedir que a pessoa seja leal comigo se eu estou cometendo alguma coisa ilícita. Mas se eu estou comprometido com uma coisa lícita, né? Mesmo que a pessoa não entenda, eu sou leal com ela quando eu sou aliado dela naquilo ali. Eu não estou te entendendo, cara, mas você sabe que você pode contar comigo para o que der e vier. Quantos estão entendendo isso? Amém? Isso é lealdade, né? A fidelidade ela é mais limitada do que a lealdade. O cara que é leal mesmo. Ele luta, morre com o cara ali. A fidelidade é tipo assim, muito ligada ao relacionamento, mais assim. Vou dar um exemplo grotesco aqui. Na questão sexual. O marido, ele é fiel à sua esposa. Mas ele não é leal, às vezes, o pensamento dela, porque ele sai, às vezes, com uma outra direção, né? Ou a esposa também, olha, eu sou fiel a você. Mas, em relação a esse tipo de pensamento, não conta comigo. A lealdade não. A lealdade, ela engloba tudo. Quer chova, quer faça sol, você é leal. Um soldado em batalha, ele tem que ser leal. Amém ou não amém? E a nossa batalha é muitas das vezes particular, irmão. Né? Você às vezes está passando na tua casa e eu vou te explicar por que isso.
Porque o inimigo das nossas almas é especialista. Cadê a pastora Luciene? Está faltando gente aqui. É? Alguém passando mal? É? Amém. Porque eu acho que isso aí é importante, sabe? Para a gente estar entendendo. E às vezes a gente não tem outra oportunidade para falar. Eu estou com a igreja aqui, né? Então é importante que a gente pare e medite nisso. O diabo, gente, ele é especialista em destruição. Quantos concordam comigo? Não adianta aquela historinha de dizer que assim, o diabo é bom. Não é bom, bom é Deus. Amém? Bom é Deus. Ele é especialista em destruição. Você vê, vou contar a história aqui para vocês, né? Você vê que Jesus, ele junta os 12, né? E aqui, ó, 1 João 14, vou mostrar para vocês aqui, ó. Não, 1 João não, é João mesmo, né? É João 14. Olha só. Ó o que Jesus está falando, ó. Já não falarei muito convosco. Ele está falando com os discípulos. Porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Sabe o que significa isso, irmão? Eu estou falando para você, adolescente, todos nós aqui. É um papo de papai mesmo, de tio, broncão, né? Mas uma sabedoria muito grande, porque é Deus que está falando contigo. Porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Beleza, Jesus está falando, ó. Eu estou limpo, eu não tenho nada com esse cara, eu não dou brecha para esse cara. Mas, queridos, o diabo é tão especialista em destruição que ele atacou um membro do conselho ali de Jesus, Judas, né? Através de Judas, sabe, ele tentou minar o propósito de Deus. Se isso aconteceu ali, Jesus estava ali e ele falou, olha, aqui o diabo não entra. Foi o que ele está falando aí. Aqui ninguém entra. Aqui ninguém entra. Na minha vida ninguém entra. Ele não tem nada comigo. Mas, queridos, o diabo ele é sujo. E ele vai procurar minar, né, alguma situação para, de repente, te atingir. Pode ser que não te atinja porque não tem lugar para te atingir. Mas ele vai tentar atingir um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa dentro da casa, da família, um patrão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Uma pessoa na igreja, para te tirar da igreja. Nós somos instrumentos de Deus. Nós não somos instrumento do diabo. Amém? Queridos, levando em consideração aquilo que Judas fez com o espírito de traição, né? Muitas das vezes, eu vou contar uma história para vocês aqui rapidinho. A gente já está terminando, mas eu preciso contar essa história para você entender bem o que eu estou falando aqui. Lá na Espanha, na Guerra Espanhola, 1936 a 39, teve um general chamado Emílio Mola. Esse Emílio Mola, ele fazia parte dos nacionalistas. E quem dominava a Espanha eram os republicanos. E o Emílio Mola falou aqui assim, olha, eu vou tomar Madrid. Ele estava chegando em Madrid, que é a capital da Espanha. Eu vou tomar Madrid. Eu tenho 4 colunas
mas tem uma quinta coluna. Já ouviu isso? Tem um livro até, né? Eu esqueci qual foi o livro que eu li isso aí. E deslealdade. Isso aí. Estou falando. Ele falou que assim, eu tenho uma quinta coluna. E chegaram para ele, General Emílio, aonde está a sua quinta coluna? A minha quinta coluna está infiltrada lá dentro. Está lá no meio deles. Mas como é que opera essa quinta coluna? O terrorismo, né? Infiltrada. Quando se fala uma coisa, eu coloco alguém para distorcer aquela coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Eles que vão abrir o portão, conforme o... Né? Eles estão lá dentro do reino. Eles estão lá no meio. Ninguém abre a porta. Mas a quinta coluna infiltrada. Né? Gente, eu queria colocar isso assim com muita sabedoria para você que é jovem. Isso aí é um ministério na vida de vocês. Eu acredito muito em vocês. Eu acredito que vocês, vão superar uma geração que está que nem folha ao vento aí. O que sopra vai. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que guardar aquilo que Deus já nos entregou e aquilo que somos diante do Senhor. Né? Então o que acontece, irmãos? Como é que trabalha essa quinta coluna? Essa quinta coluna trabalha dentro, gerando hipocrisia. O que é hipocrisia? É mostrar que é uma coisa e não é. Isso é um espírito. Isso é espírito. Hipocrisia. Deslealdade. Falei tudo isso para você sobre lealdade. Deslealdade é tudo ao contrário daquilo que eu falei para você. Respeito, desrespeito, né? Descompromisso, ao invés de compromisso. E aí, aquilo que você anotou aí, ó, vai ver na live e depois você vai entender. Então, o que é a quinta coluna? Ela entra dentro da tua casa. Ela tenta entrar dentro da tua casa. Gerando o quê? Mentira, hipocrisia, incoerência. Pô, peraí, cara. Te deixa assim. Isso é verdade? O que é mesmo? Porque eu não estou entendendo. Incoerência, tristeza. O pastor está meio gordinho. Mas assim. O pastor está meio gordinho. Eu acho, é assim. Aí daqui a pouco entra uma outra situação. Estou dando um exemplo aqui, irmão. A gente aqui, em nome de Jesus, sempre tá junto. Somos leais. Aí daqui a pouco desse gordinho entra um outro assunto. E nesse outro assunto, aquele espírito de tristeza, de descontentamento, vai minando, vai entristecendo, vai atingindo os jovens, vai atingindo os adolescentes, os adultos. Porque o diabo é especialista em destruição. Quantas pessoas nós conhecemos feras, gente fina, gente que esteve junto com a gente. E eu estou falando isso para você, né, para a gente fazer uma introspecção. Porque o nosso negócio não é destruição. Né? O nosso negócio é edificação. É somar. É abençoar. Sabe, Pedro, é eu ver o meu colega, que nem você fez uma vez. Você trouxe teus colegas lá do basquete para ouvir a palavra de Deus, para deixar uma semente no coração deles. Amém ou não amém? O que tem nos impedido hoje de deixar uma semente no coração daqueles que nós amamos? Será a tristeza da quinta coluna? Será o descontentamento? Não.
eu vou e tudo, mas não conta comigo. Nós somos o bom soldado de Cristo. Amém, irmão? Quantos estão entendendo que isso, às vezes, entra dentro da nossa casa, né? E a gente recentemente viu isso acontecendo de pai. A Bíblia fala isso, que no final dos tempos, né? Filhos se separam dos pais, casas divididas, mas a nossa não. Fala aí pro teu irmão aí, a nossa não, a nossa não. Amém? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Amém? Por isso que hoje de manhã eu falei, sabe, queridos, tem coisas que na nossa casa nós temos que ter a humildade suficiente para dizer aqui assim, olha, não vale a pena eu continuar lutando por isso. Às vezes a gente briga por bobeira. E a gente sabe que está errado. E a gente sabe que precisa mudar o caminho. Lá na apostila tem uma situaçãozinha interessante, que o marido tinha brigado com a mulher e os dois estão saindo, triste, um sem dar a mão para o outro. Não sei quem leu isso aí lá, né? Mas eles estão tristes. E o marido passa pelo um bando, assim, tinha um bando de mula, acho que está escrito, é mula e era um outro bicho lá. Aí o marido, aproveitando aquela cena que a mulher estava aborrecida, dá uma espetada na mulher e fala que assim, aí teus parentes aí, as mulas, as vacas. Aí ela falou que assim, muito sabiamente, né? Ela falou que assim, são meus parentes, minha sogra, meus cunhados. Né? Cara, onde isso vai levar, gente? Né? Cara, um abismo levando a outro abismo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Gente, eu sinto que os dias são difíceis. Nós temos que nos amar muito mais ainda. Para a gente continuar, sabe, levantando a bandeira do Senhor, orando uns pelos outros, porque a saída, sabe, tudo vem do espiritual para o natural. Deus é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, irmãos, sabe, no melhor plano de saúde espiritual que pode ter, que é a palavra de Deus. Né? Quanta gente gasta muito por aí afora, mas aqui, sabe, verdadeiramente nós temos direção para... E hoje de manhã eu falei isso. Nascer pobre é uma questão do destino. Morrer pobre, sabe, é uma acomodação. Porque Deus fala que é assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres, Deus não vai lá e bate na porta, arromba a porta, faz de qualquer maneira. Não, não, não. Ele é um gentleman, é um gentil, ele chega, bate, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Que cavaleiro. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Agora eu vou falar uma coisa para você se proteger. Se proteger. Gente, o problema é a gente cuidar de dentro para fora. Cuidar da nossa casa, né? Não de fora, sabe? Ficar querendo que alguém venha fazer. Ah, Senhor, manda um pastor para minha casa lá. Deus tem colocado você como um anjo de Deus ali naquele lugar. E o segredo, sabe, queridos, para que a quinta coluna não entre na nossa casa, é que a gente invista
no amor de Deus. Sabe, vocês que são jovens aí, sejam referenciais para o pai de vocês. Quando você vai ser referência para o seu pai, sabe o que vai acontecer? Tu vai dar um bicaço assim, ó, no carrinho dele, e ele vai avançar. Porque ele vai falar, que coisa linda Deus está fazendo na minha casa. E ele que lutou tanto e orou tanto por você, vai falar que é assim, poxa, eu não posso ficar para trás. Seja referência. O que a gente tem que fazer? Trabalhar de dentro para fora. Amor. E eu estou falando isso para a igreja também. Trabalharmos com amor uns pelos outros. Nós estamos fazendo coisas aqui. Meu irmão, você pensa que tudo que eu faço aqui é porque eu sou apaixonado? Não, eu faço isso aqui porque Deus me chamou para fazer. É a direção que Deus me deu. E quando, sabe, a gente entra na direção de Deus, você sente paz, você sente alegria. Há uma recompensa na nossa vida. Amém? E o segredo é trabalhar em amor dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério. Lá no trabalho, o teu chefe vai se converter por causa de você. Teu técnico vai se converter por causa de você. Tua mãe, teus irmãos vão falar que assim é realmente. O negócio, bicho tá que pega, eu vou falar com fulano. Eu não vou falar de mim, mas eu vou falar assim de pessoas que eu conheço. Tem pessoas que eu conheço que muitas vezes foram assim, sabe, atropeladas por parentes, esquecidas, maltratadas, mas é interessante quando o bicho pega. Quando o negócio pega, sabe quem eles procuram? Você. É você que eles procuram. Amém? Posso orar por vocês? Eu quero falar uma coisa para vocês.